Saul tinha 30 anos quando se tornou rei, e reinou por 42 anos. Saul escolheu 3.000 soldados do exército de Israel e mandou o restante dos homens para casa. Levou consigo 2.000 desses homens a Micmas e à região montanhosa de Betel. Os outros 1.000 foram com Jonatas, filho de Saul, para Gibeá, na terra de Benjamim. Logo depois disso, Jonatas atacou e derrotou o destacamento dos filisteus em Geba. A notícia se espalhou entre os filisteus. Então Saul tocou a trombeta por toda a terra, anunciando: Ouçam bem, hebreus! E todo Israel ouviu que Saul tinha destruído o destacamento dos filisteus e que agora eles odiavam os israelitas mais que nunca. Então os soldados israelitas foram convocados para se unir a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram um exército de 3.000 carros de guerra, 6.000 cavaleiros e tantos guerreiros como os grãos de areia na praia. Acamparam em Micmas, a leste de Bet-Aven. Os homens de Israel se viram em apuros e, como estavam sendo fortemente pressionados pelo inimigo, tentaram se esconder em cavernas, em matagais, entre rochas, em buracos e em cisternas. Alguns dos hebreus atravessaram o rio Jordão e fugiram para a terra de Gade e de Gileade. Enquanto isso, Saul permaneceu em Gilgal, e os homens que estavam com ele tremiam de medo. Saul esperou ali por Samuel durante 7 dias, conforme Samuel o havia instruído. Mas ele não chegou. Vendo que os soldados debandavam rapidamente, Saul ordenou: Tragam-me o holocausto e as ofertas de paz. E ele próprio ofereceu o holocausto. No exato instante em que Saul terminava de oferecer o holocausto, Samuel chegou. Saul foi ao seu encontro para cumprimentá-lo, mas Samuel disse: O que você fez? Saul respondeu: Vi que meus homens estavam debandando e que o Senhor não chegou no prazo que havia prometido. Além disso, os filisteus estavam em Micmas, prontos para a batalha. Assim pensei: os filisteus estão prontos para lutar contra nós em Gilgal, e eu não pedi ajuda ao Senhor. Por isso me senti na obrigação de oferecer o holocausto. Você agiu como um tolo, exclamou Samuel. Não guardou o mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido para sempre seu reinado sobre Israel. Agora, porém, seu reinado não permanecerá, pois o Senhor escolheu um homem segundo o coração dele. O Senhor já designou esse homem para ser líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Então Samuel partiu de Gilgal e subiu para Gibeá, na terra de Benjamim. Quando Saul contou os soldados que estavam com ele, viu que havia cerca de 600 homens. Saul, Jonatas e os soldados que estavam com eles ficaram em Geba, na terra de Benjamim. Os filisteus acamparam em Micmas. 3 grupos de ataque deixaram o acampamento filisteu. Um foi para o norte, em direção de Ofra, na região de Sual. Outro foi para o oeste, a Bet-Horon. E o terceiro rumou para a fronteira acima do vale de Zeboim, na direção do deserto. Naqueles dias não havia ferreiros na terra de Israel, pois os filisteus não permitiam que os hebreus fizessem espadas ou lanças. Assim, sempre que o povo de Israel precisava afiar seus arados, enxadas, machados e foices, tinham de levá-los a um ferreiro filisteu. O custo para afiar um arado ou uma enxada era de 8 gramas de prata, e para afiar um machado, uma foice ou a ponta de ferro de uma vara de tocar bois, 4 gramas. Por isso, no dia da batalha, ninguém em Israel tinha espada ou lança, exceto Saul e Jonatas.
Nesse meio tempo, os filisteus mandaram um destacamento para o desfiladeiro de Micmas. Certo dia, Jonatas, filho de Saul, disse a seu escudeiro: Venha, vamos ao lugar onde fica o destacamento dos filisteus. Mas Jonatas não contou a seu pai o que pretendia fazer. Enquanto isso, Saul estava acampado nos arredores de Gibeá, em volta da árvore de romãs de Migron, junto com cerca de 600 homens. Entre eles estava Aías, o sacerdote que levava o colete sacerdotal. Aias era filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, que tinha servido como sacerdote do Senhor em Silo. Ninguém percebeu que Jonatas havia saído do acampamento. Para chegar ao destacamento dos filisteus, teve de passar por entre dois penhascos. Um se chamava Bozés e o outro Sené. Um ficava ao norte, de frente com Micmas, e o outro ao sul, de frente para Geba. Jonatas disse a seu escudeiro: Vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros e também com apenas uns poucos. Faça o que lhe parecer melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde o Senhor for. Pois bem, disse Jonatas, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, ou mataremos vocês, ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui e lutem, então subiremos. Será sinal de que o Senhor os entregará em nossas mãos. Quando os filisteus os viram chegando, gritaram: Vejam, os hebreus estão saindo dos buracos onde estavam escondidos. Então os homens do destacamento gritaram para Jonatas e seu escudeiro: Subam até aqui, e nós lhes daremos uma lição. Venha, suba logo atrás de mim, disse Jonatas a seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram usando os pés e as mãos. Jonatas derrubava os filisteus e atrás dele seu escudeiro os matava. Mataram no total cerca de 20 homens numa pequena porção de terra. De repente, o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento como no campo, e também nos destacamentos e nos grupos de ataque. Naquele instante, houve um terremoto e todos se encheram de terror. As sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim viram que o imenso exército dos filisteus começou a debandar em todas as direções. Saul ordenou ao povo: façam a chamada e verifiquem quem está faltando. Quando fizeram a chamada, descobriram que Jonatas e seu escudeiro não estavam ali. Então Saul gritou para Aias: Traga o colete sacerdotal, pois naquele tempo Aias usava o colete sacerdotal diante dos israelitas. Enquanto Saul falava com o sacerdote, o tumulto e a gritaria no acampamento dos filisteus aumentaram. Então Saul disse ao sacerdote: Não precisa mais usar o colete. Então Saul e todos os soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando uns aos outros. Havia grande confusão por toda parte. Até os hebreus que antes haviam desertado para o lado dos filisteus se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonatas e ao restante dos israelitas. Quando os homens de Israel que haviam se escondido na região montanhosa de Efraim ouviram que os filisteus fugiam, também os perseguiram. Assim, o Senhor livrou Israel naquele dia, e a batalha continuou até além de Bet-Aven. Os homens de Israel estavam exaustos naquele dia, pois Saul lhes havia imposto esse juramento: Maldito seja aquele que comer antes do anoitecer, antes de eu ter me vingado inteiramente de meus inimigos. Por isso, ninguém comeu nada o dia todo, embora tivesse encontrado favos de mel no chão do bosque. Não se atreveram a provar o mel, pois temiam um juramento exigido por Saul. Jonatas, porém,
Não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças. Vendo isso, um dos soldados lhe disse: Seu pai obrigou o exército a fazer um juramento severo, pelo qual quem comer alguma coisa hoje será maldito. Por isso todos estão exaustos. Meu pai trouxe desgraça sobre o povo, exclamou Jonatas. Vejam como recuperei as forças depois de provar um pouco de mel. Se os homens tivessem recebido permissão para comer à vontade do alimento que encontraram entre os inimigos, imaginem quantos filisteus mais teríamos matado. Os israelitas perseguiram e mataram os filisteus o dia todo, desde Micmas até Aijolã, e ficaram cada vez mais enfraquecidos. Naquela noite, tomaram apressadamente os despojos da batalha, mataram ovelhas, bois e bezerros e comeram a carne com sangue. Alguém foi dizer a Saul: Veja, os soldados estão pecando contra o Senhor, comendo carne com sangue. Vocês cometeram um grande pecado, disse Saul. Procurem uma pedra grande e tragam-na para cá. Depois saiam entre os soldados e digam-lhes: Tragam os bois e as ovelhas até aqui. Abatam os animais e deixem o sangue escorrer antes de comer. Não pequem contra o Senhor, comendo carne ainda com sangue. Naquela noite, portanto, todos os soldados levaram os animais e os abateram ali. Então Saul construiu um altar para o Senhor. Foi o primeiro altar que ele construiu para o Senhor. Depois Saul disse: Vamos perseguir os filisteus a noite toda, saqueá-los até o amanhecer e destruir até o último deles. Seus homens responderam: Faremos o que o rei achar melhor. O sacerdote, porém, disse: Primeiro vamos consultar Deus. Então Saul perguntou a Deus: Devemos ir atrás dos filisteus? Tu os entregarás nas mãos de Israel? Mas Deus não lhe respondeu naquele dia. Então Saul ordenou todos os comandantes do exército: Apresentem-se a mim. Descubram como e por que aconteceu esse pecado. Tão certo como vive o Senhor, aquele que resgatou Israel, o culpado morrerá, mesmo que seja meu filho Jonatas. Contudo, ninguém lhe disse nada. Saul disse a todo Israel: Jonatas e eu ficaremos aqui, e todos vocês ficarão ali. E os homens responderam: Faça o que o rei achar melhor. Em seguida, Saul orou: Ó Senhor, o Deus de Israel, mostra-nos quem é o culpado e quem é inocente. Por sorteio, Jonatas e Saul foram escolhidos como sendo os culpados, e o povo foi declarado inocente. Saul disse: Façam outro sorteio entre mim e Jonatas. E Jonatas foi escolhido como culpado. Diga-me o que você fez, ordenou Saul. Provei um pouco de mel, confessou Jonatas. Foi apenas uma pequena porção na ponta de minha vara. Estou pronto para morrer. Então Saul disse: Sim, Jonatas, você deve morrer. Que Deus me castigue severamente se você não for morto por isso. Os soldados, porém, disseram a Saul: Jonatas conquistou esta grande vitória para Israel. Acaso ele deve morrer? De maneira nenhuma. Tão certo como o Senhor vive, ninguém tocará num fio de cabelo da cabeça dele, pois hoje Deus o ajudou a realizar um grande feito. E assim o povo salvou Jonatas da morte. Então Saul deixou de perseguir os filisteus e eles voltaram para sua terra. Depois que Saul havia se firmado como rei de Israel, lutou contra seus inimigos ao redor, contra Moabe, Amon, Edom, contra os reis de Zobá e contra os filisteus. E para qualquer lado que se voltava, era vitorioso. Realizou grandes feitos e derrotou os amalequitas, livrando Israel de todos que o haviam saqueado. Os filhos de Saul eram Jonatas, Isbosete e Malquissua. Também tinham duas filhas, Merabe, a mais velha, e Mical, a mais nova.
A esposa de Saul se chamava Aionã, filha de Aiamás. O comandante do exército de Saul era Abner, filho de Ner, tio de Saul. Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Os israelitas lutaram ferrenhamente contra os filisteus durante toda a vida de Saul. Por isso, sempre que Saul via um jovem forte e valente, logo o convocava para seu exército. Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungí-lo rei de seu povo, Israel. Agora ouça esta mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vai e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gado, ovelhas, camelos e jumentos. Então Saul reuniu seu exército em Telaim. Havia 200.000 soldados de Israel e 10.000 homens de Judá. Em seguida, Saul e o exército foram à cidade dos amalequitas e armaram uma emboscada no vale. Saul mandou este aviso aos queneus: Afastem-se de onde vivem os amalequitas, para que não morram com eles, pois vocês demonstraram bondade a todos os israelitas quando eles saíram do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. Saul atacou e derrotou os amalequitas desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou Agag, o rei amalequita, e destruiu completamente todo o povo. Saul e seus homens pouparam a vida de Agag, bem como o melhor das ovelhas, do gado, dos bezerros gordos e dos cordeiros. Destruíram apenas os que não tinham valor ou que era de qualidade inferior. Então o Senhor disse a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém lhe disse: Saul foi para a região de Carmelo, onde levantou um monumento para si, depois seguiu para Gilgal. Quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: Então o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas, mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Então Samuel disse a Saul: Basta, ouça o que o Senhor me disse na noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: Embora os seus próprios olhos você se considerasse insignificante, não se tornou o líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor ungiu o rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Porque você não obedeceu ao Senhor, porque tomou apressadamente os despojos e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os outros amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor, holocaustos e sacrifícios ou obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria.
e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Então Saul confessou: sim, pequei, desobedeci às suas instruções e à ordem do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado e volte comigo, para que eu possa adorar o Senhor. Samuel, porém, respondeu: não voltarei com você, uma vez que você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei de Israel. Quando Samuel se virou para ir embora, Saul tentou detê-lo, segurando-o na barra de seu manto, que se rasgou. Então Samuel lhe disse: hoje o Senhor rasgou de você o reino de Israel e o entregou a outro, alguém melhor que você. E aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é ser humano para se arrepender. Saul implorou novamente: sei que pequei, mas, por favor, pelo menos honre-me diante das autoridades de meu povo e diante de Israel ao voltar comigo, para que eu possa adorar o Senhor, seu Deus. Por fim, Samuel concordou e voltou com ele, e Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse: traga-me Agag, rei dos Amalequitas. Agag veio cheio de esperança, pois pensou: com certeza a ira deles já passou e eu fui poupado. Mas Samuel disse: assim como sua espada matou os filhos de muitas mães, agora sua mãe ficará sem o filho. E Samuel cortou Agag em pedaços diante do Senhor em Gilgal. Depois Samuel foi para Ramá, e Saul voltou para casa em Gibeá, sua cidade. Até o dia em que morreu, Samuel não voltou a ver Saul, embora sempre lamentasse o que aconteceu com ele, e o Senhor se arrependeu de ter estabelecido Saul como rei de Israel. O Senhor disse a Samuel: você já lamentou o suficiente por Saul? Eu o rejeitei como rei de Israel. Agora enche uma vasilha com óleo e vá a Belém. Procure um homem chamado Jessé, que vive ali, pois escolhi um dos filhos dele para ser rei. Como posso fazer isso? Perguntou Samuel. Se Saul ficar sabendo, me matará. O Senhor respondeu: leve um novilho com você e diga: vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Convide Jessé para o sacrifício, e eu lhe mostrarei o que você deve fazer e qual dos filhos dele deve ungir para mim. Samuel fez o que o Senhor disse. Quando chegou a Belém, as autoridades da cidade foram encontrá-lo, tremendo de medo. O Senhor vem em paz? Perguntaram. Sim, respondeu Samuel. Vim oferecer um sacrifício ao Senhor. Purifiquem-se e venham comigo para o sacrifício. Então Samuel realizou a cerimônia para purificar Jessé e seus filhos e também os convidou para o sacrifício. Quando chegaram, Samuel olhou para Eliabe e pensou: com certeza este é o homem que o Senhor ungirá. O Senhor, porém, disse a Samuel: não o julgue pela aparência nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Então Jessé chamou seu filho Abinadab e o levou até Samuel. Ele, porém, disse: não foi este que o Senhor escolheu. Em seguida, Jessé chamou Simeia. Mas Samuel disse: também não foi este que o Senhor escolheu. Da mesma forma, todos os 7 filhos de Jessé foram apresentados a Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu nenhum deles. Então Samuel perguntou: são estes todos os seus filhos? Jessé respondeu: ainda tenho um mais novo, mas ele está no campo, tomando conta do rebanho. Mande chamá-lo, disse Samuel. Não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. Era um jovem ruivo, de boa aparência e olhos bonitos. E o Senhor disse: é este, levante-se e unja-o com óleo.
Enquanto Davi estava entre os seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e o ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: Um espírito maligno enviado por Deus está atormentando o Senhor. Permita que procuremos um bom músico para tocar harpa sempre que o espírito o afligir. Ele tocará música para acalmar o Senhor e o fará sentir-se melhor. Está bem, respondeu Saul. Encontrem alguém que saiba tocar bem e tragam-no para cá. Um dos servos disse a Saul: Um dos filhos de Jessé, de Belém, sabe tocar harpa. Além disso, é um rapaz corajoso, apto para ir à guerra, e tem bom senso. Também é moço de boa aparência, e o Senhor está com ele. Então Saul enviou mensageiros a Jessé para lhe dizer: Envie-me seu filho Davi, o pastor de ovelhas. Jessé enviou Davi a Saul, e com ele mandou um jumento carregado de pão, um cabrito e uma vasilha de couro cheia de vinho. Davi se apresentou a Saul e começou a servi-lo. Saul gostou muito de Davi e o tornou seu escudeiro. Então Saul enviou uma mensagem a Jessé, pedindo: Deixe que Davi continue a meu serviço, pois estou muito satisfeito com ele. Assim, sempre que o espírito maligno enviado por Deus afligia Saul, Davi tocava a harpa. Saul se sentia melhor e o espírito se retirava dele. Curta, comente, compartilhe.